Quanto é que rende R$1 milhão? Se você for colocar isso no Google, você vai ver um monte de blog, Toro Investimentos, o próprio Nubank, o Santander, Inteligência Financeira, um monte de vídeo no YouTube, um monte de conteúdo sobre isso. E por que é que eu tô gravando mais um vídeo sobre isso aqui? Porque o que eu vejo é que a maioria dos cálculos que as pessoas fazem tá errado. Porque para estimar o quanto você vai receber de renda passiva, o quanto vai render R$1 milhão, faz muito mais sentido olhar para uma visão mais aprofundada no mercado financeiro. E é isso que eu vou fazer com você aqui hoje. A gente vai ver em 3 cenários quanto rende R$1 milhão. O primeiro cenário é quando você investe com baixo risco. O segundo cenário é quando você corre risco sem estratégia. E o terceiro cenário é quando você corre risco com estratégia. E vamos lá deixar de conversa, já vamos para a prática. O cenário número 1, aquele investidor que vai investir e não quer risco nenhum. Geralmente o cara que está acostumado com poupança a vida toda ou que sempre investiu em imóveis não quer saber de risco. Geralmente ele não quer saber de ações, de bolsa de valores, de fundos imobiliários. Muito provavelmente nem é você que está assistindo esse vídeo aqui hoje, mas pode ser algum familiar seu, alguém que você conheceu na internet, alguém que você já conhece. E acredite, tem muita gente que investe assim. Eu já contei essa história para vocês, mas recentemente um amigo meu me mandou uma mensagem no Instagram dizendo que nada dava tanto dinheiro para ele quanto investir todo o dinheiro dele no Nubank. E aí, beleza, esse investidor é um investidor de baixíssimo risco, mas que pensa que está ganhando muito dinheiro. Eu já vou te explicar um pouco mais sobre isso, mas para deixar todo mundo na mesma página, o que é um investimento de baixíssimo risco? Basicamente, na prática, é você emprestar dinheiro para o governo federal. Nesse que é o investimento mais seguro de todos que a gente tem no Brasil. A tua rentabilidade com isso vai ser exatamente o que render a taxa Selic, ou melhor, a taxa CDI, que é muito próximo à Selic, Certificado de Depósitos Interbancário. Normalmente, se a Selic está a 12%, por exemplo, o CDI vai estar a 11,9%. Ele cai 1/10 ali. E o que a gente vê é que pelo histórico recente da taxa Selic, quem investe no Tesouro Selic agora ia estar recebendo ali seus 11,75% nesse momento ao ano de rentabilidade. Então, o investidor, quando vai fazer conta e tentar descobrir quanto é que rende R$1 milhão, ele vai por esse caminho. Numa planilha como essa aqui de cálculo de independência financeira, ela vai te perguntar qual é a tua taxa anual de retorno acima da inflação. E aí o investidor chega aqui e coloca exatamente 11,75, que é o que ele vê ele recebendo lá dia a dia, mês após mês, na conta do Nubank, por exemplo. E aí ele vai perceber que com um pouco mais de R$1 milhão, R$1.075.000 ali, por exemplo, ele recebe seus R$10 mil de renda passiva e que esse é o salário dele ali sem ele precisar trabalhar. Só que existe um grande problema nisso tudo aqui. Essa taxa de retorno, ela precisa ser acima da inflação, porque quando a taxa Selic está mais alta, é porque a taxa de inflação também está mais alta no Brasil. E você precisa gastar somente a diferença entre essas duas taxas. E isso sim vai ser o teu salário de renda passiva. Beleza, Felipe, mas tu falou, eu quero provas. Como é que tu calcula isso aí na prática? Bom, para isso basta a gente usar um simulador de backtest e olhar no passado como é que a taxa Selic rendeu acima da inflação. Nessa planilha de backtest aqui que a gente desenvolveu no Clube do Valor, a gente pode escolher qualquer classe de ativos do Brasil. E uma delas são as rendas fixas pós-fixadas, medida pelo IMAES, que teve uma rentabilidade muito próxima a 100% do CDI nos últimos 25 anos. E se a gente imaginar uma carteira 100% renda fixa pós-fixada, Tesouro Selic, o que a gente vai ver é que de 2004 para cá, essa carteira rendeu 10,76% ao ano, só que ao descontar a inflação, o retorno líquido real foi de 4,7% ao ano. Aí agora sim, a gente está chegando em um valor mais próximo da realidade. E aquele investidor que estava fazendo a conta de independência financeira, ele precisa usar esse valor aqui, ó, de 4,79 acima da inflação. E aí ele vê que para receber os mesmos R$10 mil de renda passiva, ele precisaria de quase o triplo, de R$2,5 milhões. E que, na verdade, aqueles R$1 milhão que ele estava pensando, tem uma rentabilidade muito próxima de R$4 mil por mês que ele realmente possa gastar. E essa rentabilidade, na verdade, ela vai ser menor ainda na prática. Isso porque, ao você investir no Tesouro Direto, no Tesouro Selic, por exemplo, você entra aqui no site do Tesouro, você vai ver que sempre existem 2 vencimentos. Nesse caso de agora, um para 2026 e um para 2029. Imagina o cara que pegou R$1 milhão e investiu aqui para o seu Tesouro Selic 2029. A gente está em 2024, daqui a 5 anos esse título vai vencer, ele vai ter a rentabilidade dele, mas ele vai pagar 15% sobre o lucro dele naquele 2029 e vai precisar pegar o dinheiro do resgate do título e vai colocar em um outro título. A cada 5 anos o título vai vencer, ele vai sempre pagar imposto de renda ali sobre o lucro. E isso vai fazendo com que a rentabilidade do investidor tenha sempre uma queda. Ou seja, na prática, aquele 4,7 ali, ele
ele ainda é menor para o investidor, pessoa física como eu e como você. Porque a planilha de backtest não considera esse imposto de renda aqui sendo pago a cada período. Ah, Felipe, mas tem muito título renda fixa pós-fixada que paga mais, paga 110% de CDI, paga 115%. E isso é verdade mesmo. A maioria das corretoras tem títulos que pagam pelo menos um pouco mais. Agora, na prática, a conta não vai mudar muito. O importante mesmo é você passar a descontar a inflação. E para que você consiga fazer as suas próprias contas, eu vou deixar essa planilha de liberdade financeira para você ver quanto rende cada patrimônio em cada taxa e principalmente quanto investir por mês a depender daquela taxa para acumular o patrimônio meta que você sonha ali para a tua liberdade financeira. Essa planilha você pode baixar no primeiro link aqui da descrição do vídeo ou nesse card aqui em cima que eu vou deixar para você. Dito isso, a gente viu aqui que investir da forma mais segura de todas, ela não tem muita rentabilidade. Vamos para o cenário número 2 desse vídeo, que é investir sem estratégia, se arriscando sozinho no mercado financeiro. E olha, nessas horas você vê de tudo. Aqui no Clube do Valor, a gente analisa algumas centenas de carteiras de investidores todos os meses. E a gente vê muita carteira, muito investidor investindo mal. Olha essa carteira aqui, por exemplo. Um investidor com um pouco mais de 50%, metade da carteira dele em renda fixa, pouco mais de 550 mil. Sendo que, de todo o patrimônio dele de R$1 milhão, pouco mais de 15% estava em COIs. E além disso, em outros fundos de investimento com uma rentabilidade muito baixa para esse investidor. E o pior de tudo, esse investidor aqui tinha um desejo de se aposentar em cerca de 10 anos para frente. Mas na própria carteira dele, tem títulos com vencimento lá em 2055, ou seja, daqui a praticamente 30 anos, muito depois de quando ele quer se aposentar. E eu gravei um vídeo bem completo analisando a carteira desse investidor em um outro vídeo aqui do canal Seu Dividendo chamado Analisei a Carteira de um Inscrito. Eu vou deixar esse card aqui com um link aqui em cima para você ver no detalhe como é que foi a análise dessa carteira para que você possa aprender um pouco com ela também. Mas em resumo, o que esse investidor errou e que acontece com o erro de muitos investidores comuns aqui no Brasil também, é que ao tentar melhorar a rentabilidade dele, ele focou em produtos. Focou naquela renda fixa que mais paga e ele colocou um pouco mais de dinheiro ali. Focou naquele private equity que o assessor ligou para ele e disse que era maravilhoso. Ou focou naquele COI de capital protegido que ganha dinheiro ao investir lá nos Estados Unidos. E isso tudo acontece com os investidores que não têm uma estratégia clara. Principalmente uma estratégia macro muito clara. Ou seja, quantos por cento da tua carteira tu quer em renda fixa, quantos por cento você quer em ações e sempre respeitar essa estratégia ao longo do tempo. Na prática, o que a gente vai ver de rentabilidade de uma carteira como essa, de pouco mais de R$1 milhão, é que de janeiro de 2018 para frente, que é quando essa carteira começou a ser investida, esse investidor teve uma rentabilidade real, ou seja, acima da inflação desde o início, de 1%. Foram praticamente 5 anos aqui de investimentos analisados para uma rentabilidade de 1% nesse período inteiro. Se fosse 1% ao ano, já era ruim pra caramba, mas é pior ainda. E é isso que acontece quando o investidor não foca na sua estratégia de alocação de carteira. E aí, antes da gente falar do terceiro cenário, se você tá aqui nesse vídeo e também sente que a tua carteira é um empilhamento de ativos, tem um monte de investimentos ali desorganizados e você não sabe muito bem qual é a tua estratégia de carteira, e que o seu assessor de investimentos talvez te liga sempre que tem um private equity novo, te liga sempre que tem uma estratégia de operações estruturadas nova ali para te oferecer, ou um COI novo que apareceu e ele acha que é para você. E no fundo, você como cliente se sente enganado, se sente sempre como um comprador de produtos e não como um investidor de verdade. Se você não sabe qual ativo comprar e qual vender na tua carteira e principalmente qual é a hora de comprar um ativo na tua carteira, a gente aqui no Clube do Valor está fazendo uma análise de carteiras para melhorar a situação que você está passando. E é por isso que eu vou deixar um formulário aqui em cima para todo mundo que tem acima de R$500 mil receber esse presente gratuito do time do Clube do Valor. E é claro que depois de analisar a tua carteira, te mostrar o que você pode melhorar, a gente vai te mostrar como é que funciona o serviço do Clube do Valor, que tem suas taxas muito claras, que o investidor sempre sabe quanto ele está pagando pelo serviço. E que toda a comissão que o assessor de investimentos recebia volta para o investidor na forma de cashback. Então clica no formulário aqui para você preencher, que uma das pessoas do nosso time vai ligar para você. Tá no segundo link da descrição do vídeo também. Beleza, vamos olhar agora o cenário do investidor que tem estratégia e quanto rende esse R$1 milhão. Felipe, qual a diferença então do investidor que investe com estratégia? A principal coisa é a macroalocação dele, que é muito bem respeitada. Então, por exemplo, para um investidor mais conservador, que tem a sua carteira no modelo 100% renda fixa, a gente sempre sugere que ele tenha 50% da sua carteira em renda fixa e inflação e os outros 25 e 25 em renda fixa pré e pós-fixada. E na prática, como exemplo de vários clientes aqui do Clube do Valor, que acontece algo muito parecido a isso. A macroalocação da carteira sempre voltando para essas proporções que foram definidas. Dá para ver na forma financeira também. Se é um cliente aqui com um pouco mais de R$600 mil em investimentos e ele tem exatamente essas proporções. E aí, para um investidor como esse, que é extremamente conservador, o que a gente vê é
que ao analisar os últimos 20 anos, a rentabilidade dele foi de pouco mais de 5,9%, já descontando a inflação, já descontando taxas de serviço, isso aqui no bolso do cliente de quase 6% ao ano. Então a gente já está falando de quase mais de 2% do que a primeira simulação que a gente tinha visto. E isso aqui vai mudando a depender de qual é a macroalocação do perfil desse investidor. Se ele é um cara um pouco mais agressivo, por exemplo, que utiliza o que a gente chama de modelo sofisticado, que aí já inclui ações no Brasil, ações nos Estados Unidos e fundos imobiliários, esse cara aqui já passou a ter uma rentabilidade líquida de inflação de mais de 7%. E aí, ao voltar para a planilha e usar um valor como esse de 7,12% ao ano, o que a gente vê é que aquele valor ali próximo de R$1 milhão já tem uma renda mensal de praticamente R$6.000 de renda passiva, essa sim que já pode ser utilizada pelo investidor. E aí o que a gente vê é que esse retorno líquido real, nos backtests, eles foram sempre maiores quanto mais agressiva é aquela carteira do cliente. Se você muda isso aqui de 7 para 8, toda essa conta já vai mudando de figura e tua renda passiva já pode ir para cerca de R$7.000 por mês aqui, por exemplo. A gente saiu no começo do vídeo de uma renda passiva de R$4.000 por mês para quase o dobro, R$7.000 por mês ali, rendendo em R$1 milhão investidos. Tudo isso com um pouco mais de informação, um pouco mais de investimentos mais bem aplicados na vida das pessoas. Isso aqui transforma vidas. Isso aqui pode te dar mais tempo para você sair mais rápido do seu trabalho e se aposentar antes. Isso aqui pode te dar mais tempo para tua família, para você ter mais tempo para viajar com eles, porque a tua aposentadoria foi acelerada. E é justamente esse caminho que a gente quer te mostrar quando a gente faz aquela análise de carteira que eu te falei. O link de inscrição tá aqui embaixo do vídeo. Eu espero que a gente possa te ajudar diretamente a investir melhor. Se esse vídeo fez algum sentido para você em qualquer uma das informações, você vai deixar o like aqui embaixo, que aí você apoia o canal a entregar cada dia mais informações como essa e se inscreve também no canal Seu Dividendo, que aí você não perde mais nenhum vídeo. Vou estar aqui no próximo contigo.